Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. A informação. Jornal das Duas, com a edição do Miguel Videira. E Miguel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, afirma que os Estados Unidos podem usar a base das Lajes, nos Açores, para intervenções militares sem que haja necessidade de avisar Portugal. Nos últimos dias tem-se intensificado o movimento de aviões militares norte-americanos na base açoriana da Ilha Terceira, facto que tem sido interpretado como um prenúncio de um ataque dos Estados Unidos ao Irão. O Ministro dos Negócios Estrangeiros foi hoje questionado sobre se a Casa Branca pediu a autorização a Portugal para usar a base das Lajes para este fim. Paulo Rangel diz que o acordo entre os dois países tem sido cumprido e que os Estados Unidos não têm que informar Portugal da finalidade da utilização da base aérea portuguesa. Exatamente, isso é verdade. Portanto, podem para qualquer operação, podem usar sem Portugal ter conhecimento. Isso é assim que está nos tratados e é assim que está a acontecer com todas as bases europeias. Nós estamos a fazer e faremos aquilo que sempre temos feito, que é o cumprimento do tratado que temos com os Estados Unidos. Estamos a cumprir o acordo das Lajes e vamos cumpri-lo até ao fim. Temos que cumprir o direito internacional e cumprir o acordo das Lajes. E isso nós vamos cumpri-lo. E ele tem estas regras, são as regras que sempre teve ao longo de décadas e décadas. O acordo está a ser cumprido, garante Paulo Rangel, que não é totalmente claro sobre se os Estados Unidos pediram ou não autorização ao governo português para utilizar a base açoriana. Com ou sem acordo na concertação social, onde o projeto da lei laboral vai seguir para a Assembleia da República, a Ministra do Trabalho e da Segurança Social confirma que está marcada uma nova reunião para a semana para voltar a discutir o tema com os parceiros. Depois da reunião desta manhã, que juntou as entidades patronais, as confederações patronais e a UGT, a Ministra do Trabalho diz que ainda é cedo para fazer uma avaliação do diálogo em curso, mas revela como mudou com a negociação de hoje. É prematuro eu antecipar matérias e nunca costumo fazer quando estão em causa acordos da concertação social, portanto, falo-emos a seu tempo. Deve, contudo, dizer que mesmo nas matérias, nas reuniões técnicas, já houve algumas áreas de conciliação, nomeadamente em matéria de parentalidade, mas também inteligência artificial e novas tecnologias. Mas é um consenso ao nível técnico apenas. O Governo admite alterar, mas não recuar em alguns pontos do anteprojeto, como os direitos de parentalidade. A nova reunião da concertação social vai acontecer no próximo dia 3 de março. Maria do Rosário Palma Ramalho deixa um aviso a este propósito. Mesmo que não seja possível chegar a um acordo, o diploma do Governo vai seguir para o Parlamento. O Governo aproxima muitas as suas posições, porque um acordo naturalmente só se consegue com aproximar de posições. Ainda estamos nessa fase. Se porventura não houver acordo, naturalmente a proposta seguirá, porque esse é o papel do Governo. Este Governo é um Governo reformista, desde o dia 1, nunca o negou e, portanto, levará aquilo que saia em acordo ou sem o acordo, ainda assim incorporando os contributos que considerem úteis no cumprimento da sua função, e depois a Assembleia da República é soberana para fazer o que entender. A Ministra do Trabalho a deixar este aviso: com ou sem acordo, a intenção do Governo colocar à consideração do Parlamento este anteprojeto que altera mais de uma centena de disposições do Código do Trabalho. E o GT admite que as posições estão agora mais próximas, mas não se compromete com o acordo. Mário Mourão diz que ainda há muito caminho a percorrer para chegar a um entendimento. Senti novamente a disponibilidade para tentarmos chegar a um acordo. Mas isso, se há acordo ou não, isso dependerá muito desse esforço que todos devem fazer para nos aproximarmos. Agora, se não houver essa aproximação, claramente que não há nenhum acordo, e eu não posso prometer nenhum acordo porque isso pertence aos órgãos da UGT. Mais otimista, Armindo Monteiro, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal, diz que as posições entre os diferentes intervenientes neste processo negocial estão a aproximar-se. Creio que hoje houve uma vontade que foi de procurar consensos.
Não estou a dizer que estaremos mais perto, mas evoluímos. Estaremos mais perto não quer dizer que se vá fazer, é isso que eu quero dizer, mas evoluímos neste entendimento. Agora, vamos ter até dia 3 ainda muito trabalho pela frente. Armindo Monteiro diz que a Confederação Empresarial de Portugal está disponível para negociar sem linhas vermelhas, mas avisa que a alteração da lei laboral não pode ser inócua. Já Francisco Calheiros, presidente da Confederação, que representa o setor do turismo, não partilha deste otimismo, diz que os parceiros sociais estão ainda longe de chegar a um acordo. Ainda estamos muito longe. Aquilo que até agora foi consensualizado não é o relevante. Portanto, eu diria, se com aquilo que está consensualizado, se há dimensão para fazer um acordo de concertação social, eu acho que não. Não estou a dizer com isto que esteja muito otimista ou pessimista, acho que ainda estamos longe. É o que diz Francisco Calheiros, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Já João Vieira Lopes, que representa o setor do comércio e serviços, avisa que um projeto acordado em sede de concertação social tem mais probabilidade de receber luz verde do Parlamento. E Luís Neves foi empossado pelo Presidente da República como novo Ministro da Administração Interna, garante que aceitou o convite sem reservas. Que poderiam eventualmente decorrer do facto de ter sido Diretor Nacional da Polícia Judiciária quando se deu início à investigação ao caso Spinum Viva, a empresa familiar do Primeiro-Ministro. Para Luís Neves, Vasco Maldonado Correia, não há qualquer incompatibilidade. Da PJ diretamente para o Governo, Luís Neves tomou posse como Ministro da Administração Interna, reconhece que a decisão não foi fácil e que a pasta requer trabalho. Senti este apelo. Estaria praticamente durante um ano a terminar a minha carreira enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária e enquanto elemento ativo e com força e com vontade decidi abraçar este novo projeto. O novo Ministro entra no Governo já a querer afastar qualquer confusão com o caso Spinum Viva. O Diretor Nacional não investiga ninguém. E diz por isso que aceitou o desafio de consciência tranquila. Felizmente, ao longo de 80 anos da instituição Polícia Judiciária, que os fez no passado dia 20 de outubro, a sua organização, o seu modelo de base, permite que a informação esteja estanquizada. Por isso, senti-me completamente tranquilo e muito tranquilo relativamente à minha informação. Mas entendo que possa haver esta desconfiança por parte dos portugueses. Desconfiança, entendo que a questão possa ser colocada. A minha questão é se não lhe oferece reservas assim, que aceitou. Não me oferece reserva nenhuma, aceitei com muito ânimo. Luís Neves esteve atento às reações à nomeação para Ministro por parte dos partidos, promete estar aberto a propostas, mas não a todas. As propostas que, por e simplesmente, violem a minha consciência e aquilo que me tem norteado ao longo da vida, naturalmente, com uma narrativa e com uma fundamentação, serão afastadas. E depois de uma vida dedicada à PJ, traça o compromisso de melhorar as condições da PSP e da GNR. Naturalmente que o que fiz no passado, naturalmente continuarei a trabalhar no sentido de dotar as pessoas, as mulheres e os homens e as instituições dos melhores meios possíveis. O primeiro dia da vida política de Luís Neves, com ele tomaram posse os secretários de Estado, que decidiu manter, Rui Rocha, Telmo Correia e Paulo Simões Ribeiro. Vasco Maldonado Correia, jornalista do Observador, que acompanhou esta cerimónia de posse do novo Ministro da Administração Interna. Na Sala dos Embaixadores, no Palácio de Belém, marcou presença boa parte do Executivo, também figuras como o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, o Procurador-Geral da República, e a antiga Ministra Socialista com a pasta da Justiça, Francisca Van Dunham. E a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança não acredita que hoje seja aprovado o 20º pacote de sanções à Rússia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estão reunidos em Bruxelas para discutir dois temas, a guerra na Ucrânia e a situação no Médio Oriente. Estava em cima da mesa a possibilidade de ser aprovado um novo pacote de sanções à Rússia, mas Kaja Kallas não manifesta grande confiança. Of course, there's going to be discussion on the 20th. É claro que vai haver uma discussão sobre o 20º pacote de sanções, mas penso que hoje não faremos progressos. Falei com os Estados-membros, que também vão levantar esta questão na reunião, para tentar convencer os países que estão a bloquear este pacote de sanções. Mas, como ouvimos algumas declarações muito fortes da Hungria, acho pouco possível que eles mudem, infelizmente, a posição que têm atualmente.
Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para a política externa, destaca ainda que a União Europeia está disposta a contribuir para uma solução diplomática para o conflito entre o Irão e os Estados Unidos. Sublinhamos a necessidade de uma solução pela via diplomática. Também estamos dispostos a contribuir. Não se trata apenas da questão nuclear, mas também do programa de mísseis balísticos e outras preocupações que temos com o Irão. É verdade que o Irão está no seu ponto mais fraco e temos de evitar este momento para termos uma solução diplomática. Kaja Kallas, em declarações aos jornalistas esta manhã, antes do arranque da reunião que junta os chefes da diplomacia dos 27 Estados-membros da União Europeia. Miguel, vamos ainda a outros temas em destaque. Vamos e começamos com uma notícia de última hora. Está a ser avançada pela SIC Notícias e pela CNN. A UEFA decidiu suspender por um jogo e de forma preventiva Gianluca Prestiani, o jogador do Benfica, acusado de proferir palavras de teor racista durante o último jogo, a contar para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, que opôs o Benfica ao Real Madrid no Estádio da Luz. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 11% no mês passado face ao mesmo mês do ano anterior. Se a comparação for feita com o mês anterior, então registra-se uma subida do número de desempregados inscritos de 3,8%. São dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional conhecidos há instantes. Ficam em liberdade os 124 adeptos do Benfica e do Sporting detidos na semana passada. Vão aguardar que a investigação termine. Estão sujeitos à medida de coação menos gravosa, o termo de identidade e residência. Os crimes em causa têm uma moldura penal inferior a 4 anos. Foi na última quinta-feira que os episódios de violência ocorreram nas imediações do estádio José Alvalade, à margem do jogo de futsal entre Sporting e Benfica. De acordo com a agência Lusa, que cita a fonte policial, a investigação do caso continua nas mãos do Departamento de Investigação e Ação Penal. Para esta noite há um novo confronto entre Benfica e Sporting, desta feita a contar para a Liga dos Campeões.